Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. E hoje nós, agora à noite, estaremos meditando no verso 8. Hoje preguei de manhã, agora eu estou confuso. Calma aí. 9. 8 foi da manhã. Pela manhã nós falamos então do verso 8, falando sobre a bem-aventurança dos limpos de coração. E agora, meditamos à noite no verso 9, que fala da bem-aventurança dos pacificadores. Temos lembrado aos irmãos que nesse período em que nos dedicamos a meditar no Sermão do Monte, nos meus sermões, que você pelo menos uma vez por semana leia esse texto como um todo. Esteja sendo inundado com o seu ensino, com as suas palavras, com os seus desafios, para que eles se apeguem ao seu coração, para que você seja desafiado por ele e para que possa fazer o melhor uso, ter a melhor compreensão deste ensino à medida em que avançamos e caminhamos no texto. Como sempre tenho feito, lerei os versos 1 e 2 e depois o verso 9. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, concede-nos a graça da instrução da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la. Ajuda-nos, ó Deus, para que ela ilumine a nossa vida e os nossos caminhos. E então, ó Deus, que nós tenhamos do Senhor a capacidade de segui-la, de torná-la, ó Deus, também prática e visível na nossa vida, no nosso dia a dia, em tantas situações em que dela precisamos. Abençoa-nos assim, ó Deus, neste momento. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz é certamente um artigo muito importante. É certamente aquilo que em todo lugar, em todas as partes, em vários sentidos diferentes, os homens buscam. Um dos principais prêmios mencionados na nossa cultura atualmente é um prêmio Nobel para aqueles que promovem a paz. Procura-se destacar pessoas que de alguma forma contribuíram para um dos maiores dilemas, dos maiores sofrimentos que a humanidade enfrenta, que é a guerra, que são os conflitos, que são as diversas formas de opressão e de lutas e de discussões e dissidências que estão presentes. Forças de paz são estabelecidas, guerras são promovidas em favor da paz. O desejo de pacificação de um país que entra num ano eleitoral dividido entre pessoas que estão em absoluta contradição e guerra, não podendo ouvir e suportar qualquer um dos outros. Certamente a paz é alguma coisa muito necessária, alguma coisa de desejo e fruto de alguma coisa que de fato desperta o anseio muito presente nos nossos dias. Mas eu não posso chamar essa questão da busca pela paz o problema político de 2026, ou a questão das guerras ocorridas na Europa ou na América do Sul. Não, esse não é um problema recente. Essa não é uma dificuldade que se viu esse último milênio, ou com o desenvolvimento desta ou daquela sociedade ou associação. É verdade que nós tivemos tempos e
estruturas que de alguma forma suprimiram, que de alguma forma mitigaram alguns destes problemas, ao mesmo tempo em que aceleraram e aprofundaram outros. Mas você deve se lembrar que desde os dias de Abraão, há uma cidade que recebeu este nome. Enquanto andava pela Palestina, pela região dos cananeus, Abraão encontrou-se com um homem que era rei de uma cidade chamada Paz, rei de Salém. Essa cidade recebeu um destaque muito grande dentro da história, dentro da condução do povo de Deus, porque em algum lugar, em algum momento, essa cidade foi escolhida para ser a sede do trono de Deus, da representação de Deus no meio de Israel, onde o seu templo seria construído, e então o templo da paz, Jerusalém, foi estabelecido como lugar onde aqueles como o salmista do Salmo 125 encontraria os tronos da justiça. Também era assim chamado o rei daquela cidade nos dias de Abraão. Pudessem encontrar o povo de Deus em paz, sentado em comunhão, vivendo em comunhão, e ver como seria bom e agradável esta convivência. Mas de fato, Jerusalém, a cidade da paz, era uma fortaleza. Vivia cercada de muros, e os grandes desenvolvimentos em favor daquela cidade eram fortificar os seus muros, de tal forma que as guerras não pudessem abalar a sua paz. Mas havia em Jerusalém um problema mais profundo, mais intenso. Nos dias do profeta Abacuque, ele clama ao Senhor, porque ele diz: violência, violência, e ninguém vem em socorro. Ora, o Senhor, pedindo paz para o Israel, ouviu os salmistas dizer que naquele lugar habitaria a paz e que deveríamos então buscar a paz de Jerusalém, e ele encontra somente no meio do povo de Deus a opressão, a mentira, o prevaricar e tantas outras coisas que causam dor, opressão, dissensão, guerras, mortes, maldades. Na casa de Deus, um lugar onde a paz deveria reinar. Então, mesmo tendo uma cidade com o nome de paz, todo judeu cumprimentava o seu irmão com um desejo: Shalom, paz. Por toda a cultura, todo o tempo da cultura judaica, esse é o desejo: paz sobre Israel, paz sobre a sua vida, paz sobre a vida daqueles que estão em comunhão com Deus. Mas a paz não vem. Eu falo pela paz, diz o salmista, mas eles só querem a guerra. Aquele que é meu amigo, aquele que está ao meu lado, é quem me vira as costas. Todos me abandonaram. Os meus inimigos são os da minha própria casa. E haveria tempos, segundo o profeta Malaquias, em que pais se levantariam contra filhos, filhos se levantariam contra a paz, mas viria o sol da justiça e traria reconciliação dentro dos lares, paz sobre Israel. Este sol da justiça, este filho de Davi prometido, receberia, entre tantos preciosos nomes, o nome de Príncipe da Paz. E ele estabeleceria um reino que seria firmado em paz e justiça. Nas discussões sobre a escatologia, ainda se coloca a possibilidade, ou se espera de alguma forma, que em alguma das suas propostas haja um milênio, 1000 anos de paz,
onde as nações, como diz o texto de Isaías, não mais aprenderiam a guerra, onde elas transformariam as suas espadas em instrumentos de agricultura, onde elas pudessem estar preocupadas em edificar e construir, ao invés de derribar, e ao invés de matar, e ao invés de superar e suplantar o outro. O príncipe da paz seria o promotor destas coisas. Quando todos os homens, quando os gentios fossem a esta casa de paz, pedindo ao Senhor que lhes ensinassem os seus caminhos e que julgasse entre as nações. Paz era o grande anseio, paz era a grande necessidade. E então veio um império que estabeleceu o que na história se chama de paz. Eis os romanos, que num ambiente cheio de conflitos, de traições, de reinos que sobem e descem, por meio da sua grandiosa estratégia militar, conseguiu de tal forma organizar o vasto território da Europa e da Ásia Menor, para que, e no norte da África, para que não houvesse mais conflitos entre as nações. O exército romano era capaz de se mobilizar e rapidamente, em poucos dias, abafar qualquer tipo de insurgência, qualquer tipo de insurreição que ameaçasse a paz do império, e desta forma, durante séculos, estabeleceu-se uma paz. Paz conhecida como paz romana, em que, teoricamente, poderia-se viajar tranquilamente de um lado para o outro, sem a ameaça de qualquer tipo de levante ou problema, exceto por um certo grupo de arruaceiros chamados cristãos, que costumavam arrumar confusão por onde passavam. Seriam estes os perturbadores da paz? Será que aquilo que os cristãos fizeram estão em oposição àquilo que o Senhor aponta como bem-aventurança? Até os dias de hoje, esta dúvida se levanta. E vira e mexe se classifica os ensinos e as posturas da igreja chamada fundamentalista ou bíblica, de discursos de ódio, de desagregação, discursos separatistas, sectaristas. A dúvida permanece. Somos encrenqueiros? Ou somos, como o Senhor Jesus diz, pacificadores? Esse artigo tão precioso deve ser conquistado de que forma? Por meio da resistência civil, por meio de armas, como alguns disseram? Por meio de uma resistência pacífica, como fizeram outros? A paz deveria ser alcançada por meio de um afastamento, de uma autoexclusão desses tipos de discussão, sejam elas políticas, econômicas, sociais, sejam elas internacionais. Deveríamos então dizer, vamos esperar o príncipe da paz, vamos esperar a instalação do milênio, vamos esperar que o Senhor venha e Ele instalará a paz. Enquanto isso, estaremos aqui apenas orando pela paz, apenas buscando que a paz seja de alguma forma, venha a nós de alguma forma. Como ser instrumentos de Deus num contexto de tantos conflitos? A paz não é uma coisa somente importante para os homens. É tão interessante ver a quantidade de textos onde Deus é chamado o Deus da paz.
Ou a quantidade de texto onde nós somos chamados a observar a paz de Deus. Certamente este é uma das grandes características do Senhor, embora nós encontramos também ele descrito como um homem de guerra. Mas na sua armadura temos um calçado que se chama preparação do Evangelho da paz. Deus então nos chama a atenção. Diante de todo esse contexto, de todas estas dúvidas, tanto contemporâneas quanto ainda daquele tempo, é lícito pagar imposto aos romanos? Deveríamos, como os zelotes, pegar em armas e então buscar a nossa libertação? Ou deveríamos, como fizeram os publicanos, nos aliar aos romanos e então submetermos a esta autoridade, não criar problemas e promover aquilo que as autoridades governamentais estão trazendo para nós? Nesse contexto tão presente e tão pretérito, nós encontramos o Senhor dizendo: felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Algo divino na paz, algo divino na promoção da paz. Algo que se observa claramente por meio dessas iniciativas humanas, governamentais, culturais em favor da paz, em favor de uma cultura de paz, seja ela o que venha a ser. Afinal de contas, nós chamamos de paz o nosso próprio desejo de conforto e de bem-estar. Estamos em paz quando sentamos na cadeira de praia e olhamos para o mar sem ter nenhum compromisso ou nenhuma demanda para cumprir. Estamos em paz, dizemos, quando ninguém nos aborrece ou não nos perturba, quando estamos realizando aquilo que gostamos, ou quando estamos reunidos com os nossos amigos, ou quando estamos nos dedicando a algo do nosso interesse, e normalmente nós tratamos e lidamos com essas situações dizendo: me deixe em paz. A paz é aquele momento onde ninguém me cobra nada. A paz é aquele momento onde eu faço aquilo que eu quiser. A paz é aquele momento onde eu não tenho que dar respostas ou prestar contas a ninguém. Será que é esta paz que o Senhor Jesus está nos chamando de bem-aventurança? Não vou mexer com essa situação, não vou mexer com isso, não, certo? Isso aqui vai tirar a minha paz. Sair pela manhã e alguma coisa acontece e diz: acabou o meu dia. Uma notícia vem e eu fico perturbado e me foge a paz. Precisamos de paz, mas qual é a paz? João 14, 27, nós encontramos o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos e de alguma forma organizando este meio de campo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, como a dá o mundo. Mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ok. Jesus está falando de alguma coisa que não é o que a ONU produz, que não é o que o Nobel produz, que não é aquilo que os acordos produzem, que não é aquilo que os entorpecentes produzem, que não é aquilo que a viagem de férias produz, o mundo da paz. De muitas formas, algumas mais satisfatórias do que outras. Mas a paz que o Senhor Jesus nos dá, a paz que Ele promove, a paz de Salém, a paz do Shalom, é uma paz diferente de todas estas. E a gente precisa perceber esta diferença. Se quisermos entender o que Jesus diz sobre ser
pacificadores. É uma paz que tira do nosso coração o temor e a perturbação. Lá no texto de 1 de João, essa paz lança fora o medo. Essa paz tranquiliza o nosso coração. Jesus via as multidões. Esse tem sido o meu desafio para compreender com vocês, para compreender este sermão. O que Jesus observou? Ele ainda está apontando coisas, está falando de outros. Ele está mostrando padrões para os seus discípulos, para que eles entendam o que está envolvido no reino dos céus. E então ele vê as multidões, senta-se com os seus discípulos e passa a ensinar e diz: reparem nos pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. O que é que Jesus estava vendo? É sempre essa pergunta que eu faço quando caminho nesse texto. O que Jesus está olhando naquela multidão que os seus discípulos deveriam também perceber? Como eu tenho dito a vocês, aquela multidão era composta de pessoas que vinham de todas as partes procurando um auxílio de Jesus. Pessoas que traziam seus doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, todos buscando a cura de Jesus. Uma grande multidão ali reunida, buscando receber do Senhor auxílio em sua miséria, em sua provação, nos seus conflitos, nas suas dores, e estavam ali porque ouviram falar que chegou alguém que poderia trazer algo que os livrasse daquele peso, daquela dor, de uma certa forma, daquele conflito, que pudesse lhes trazer paz, que pudesse aliviar o peso que carregavam. Essas pessoas também foram compreendendo que não apenas as questões naturais ou materiais estavam envolvidas no encontro com Jesus, mas alguma coisa mais intensa, uma coisa mais profunda estava sendo oferecida para eles. Uma paz que não era apenas a paz física, apenas a paz emocional, mas também uma paz espiritual, uma justiça que vem de Deus, uma justiça pela fé que nos coloca em paz com Deus, que faz com que a ira de Deus se desvie de nós e Ele então venha nos consolar. Eles então descobriram que aquele homem não era um curandeiro, um milagreiro, um oferecedor de benefícios desta terra, mas eles puderam perceber em Jesus aquele que lhe estava lhes oferecendo uma paz vinda do alto, uma paz vinda da eternidade, uma paz onde a justiça e a paz, um lugar onde a paz e a justiça se encontram, onde a verdade se estabelece e eles então podem encontrar misericórdia e encontrar a transformação dos seus corações, a pureza dos seus corações. Imagino, e é isso que me faz olhar para esse texto. Depois de estar diante de Jesus e ver aquele seu filho paralítico, ou aquela filha endemoninhada, em que o Espírito lançava na água e no fogo, se contorcia, se machucava. Depois de ver aquele seu parente cego voltando a ver, ou surdo voltando a ouvir. Depois de ter ouvido Jesus falar sobre alguma coisa sobre o reino dos céus, sobre o cuidado de Deus, sobre a provisão de Deus sobre a sua vida, sobre como a lei pode agora ser cumprida, ou de como podemos orar, ou fazer o nosso jejum. Depois de ter bebido da água da vida, depois de ter comido do pão que veio do céu, depois de ter se assentado na presença do Senhor e recebido a melhor parte aos seus pés, essa pessoa se levanta e começa a ir na direção contrária. E o que essa pessoa encontrará? Jesus contou uma parábola sobre isso. Houve um sacerdote que descia do templo, da casa de paz.
e viu um homem ferido por salteadores no caminho. Pensou que estava morto. Passou de largo. Estava lá o levita, o trabalhador no templo, o músico, o porteiro, o diácono, aquele que estava cuidando das coisas, vindo da casa de Deus. Viu o homem caído e passou de largo. Eu acho que eles não conheceram a paz. Essa é a impressão que eu tenho. Essas pessoas que chegaram até Jesus e receberam a cura, receberam o auxílio, receberam o perdão dos seus pecados, ouviram sobre a beleza do reino dos céus. De repente, em algum momento, eles têm que voltar para casa. E quando eles voltam para casa, eles encontram todas as outras pessoas que ainda não tinham recebido isto. Que estavam ali esperando a oportunidade, que estavam esperando a sua vez. Afinal de contas, eles eram misericordiosos, eles percebiam a dor, a miséria dessas pessoas, e o coração deles se compungia, e de alguma forma, essas pessoas, ao invés de continuar o seu caminho para casa, param, pensam aquelas feridas, ajudam aquelas pessoas e as animam dizendo: sim, espere a sua vez. Quando você se encontrar com Jesus, a sua dor vai passar. Mas está demorando, tem muita gente, é muito difícil. Não vá embora. Não vá embora, espere, vale a pena. Eu nunca ouvi alguém falar como esse homem falou. Eu nunca vi alguém tão próximo como esse homem é de nós. Não desista. Eu sei que é difícil, eu sei que tem pessoas que estão dizendo: pare de gritar, você está atrapalhando o mestre. Não tragam os seus filhos, o mestre está ocupado, está ensinando. Mas o pacificador diz: não, existe paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus da paz. Espera, confia, creia, não desista. Tenha ânimo, disse alguém para aquele cego na porta de Jericó: o mestre está chamando você. Que maravilhosa notícia! Que coisa preciosa, como isso transforma o coração. Um homem à beira do caminho, cego, sendo apertado pela multidão, dizendo: não, você não pode falar com ele. E de repente alguém que conhece Jesus, alguém que ouviu Jesus, alguém que estava próximo de Jesus, vai até aquele homem e diz: o mestre está chamando você. É o que diz Efésios: ele evangelizou a paz. Ele contou da paz. Então essa é a visão que eu tenho do texto. Eu vejo pessoas que estavam ali, já não mais porque queriam ouvir Jesus, ou estar próximos de Jesus, ou receber alguma coisa de Jesus. Pessoas que estavam satisfeitas, pessoas cujo coração estavam em paz, e que poderiam ir para casa, mas agora eles estavam, o desejo do seu coração era que outros pudessem experimentar a mesma paz que eles estavam experimentando. E eles então começavam a ajudar aqueles que precisavam se aproximar de Jesus, ou começavam então a contar para aquelas pessoas aquilo que eles ouviram. A fama de Jesus ia se espalhando até em outros países, ouviu-se falar dele. Por quê? Porque filhos de Deus, quando voltavam para suas casas, contavam: eu estive com Jesus, eu o conheci, e Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Vocês não podem falar deste homem, disseram os líderes de Jerusalém. Vocês ficam jogando a culpa da morte desse homem sobre nós. Nós não podemos parar de falar daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos.
E João diz, eu faço isso para que a nossa alegria seja completa, para que vocês tenham comunhão conosco e para que a alegria de vocês possa ser a mesma alegria que eu tenho com respeito ao verbo da vida. Repara nos pacificadores, naqueles que estão evangelizando a paz, que estão contando da paz, que estão dividindo a paz, que estão anunciando a paz. Quão formosos são os pés dessas pessoas. Ouvimos hoje pela manhã o ensino do reverendo Tanaka. Reparem nos pacificadores. O mundo está em guerra, mas tem pessoas indo a todos os cantos da terra a anunciar a presença do príncipe da paz. Mas como nós poderíamos promover a paz? O que é este levantar-se? Já estamos nesta fase das bem-aventuranças, chegando quase ao final. Depois de nos aproximarmos e ver a Deus face a face, é o momento de sermos espalhados, de irmos para nossa casa e ali promover a paz. É hora de ir para o nosso trabalho e ali promover a paz. É hora de ir pelas ruas, pelos atalhos, pelos cantos deste mundo e ali falar de uma paz que excede todo entendimento. De animar, o Mestre te chama. De dizer, você pode recorrer a Deus e buscá-lo, e receber, e buscá-lo em oração e receber dele o seu favor. Como aquela menina levada cativa pelo general Naamã. Se o meu Senhor estivesse em Jerusalém, ele encontraria com o profeta, e o profeta curaria a sua lepra. Quantos de nós temos levado a paz? Às vezes levar a paz, como no caso desta menina, não é uma decisão fácil. O que desejamos normalmente é que Deus venha e derrame a sua ira sobre aqueles que nos fazem mal, os nossos opressores. Tem um salmo sobre isso, inclusive. Quando as pessoas pediam para os hebreus cantarem às margens dos rios da Babilônia os cânticos de Sião, eles diziam, não, como eu posso cantar o louvor do Senhor em terra estranha? Não, eu não quero paz. Eu quero que os filhos dele sejam jogados dos altos das pedras e se despedacem. Está escrito lá. É um salmo. Faz parte daquilo que está no nosso coração. Não conseguiam louvar ao Senhor. E por isso, queriam que os filhos dos seus inimigos fossem jogados dos penhascos. Mas o Senhor veio e evangelizou a paz. Aquela não era a paz. Estar em Jerusalém não era a paz prometida pelos homens. E então, neste próprio sermão, nós ouvimos o Senhor Jesus dizer, vocês ouviram olho por olho, dente por dente. Vocês ouviram que cada um deve receber aquilo que lhe compete, que você deve amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Eu quero dizer a vocês, não resistam ao perverso. Eu quero dizer a vocês, ofereçam outra face. Eu quero dizer a vocês, dê a túnica também. Eu quero dizer a vocês, vai uma segunda milha. Eu quero dizer a vocês, orem por aqueles que perseguem vocês. Capítulo 5, verso 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons,
e vir chuvas sobre justos e injustos. Reparem nos pacificadores. Eles não saúdam apenas aqueles que os saúdam. Eles não fazem bem apenas àqueles que os tratam bem. Eles dão pão a comer para o seu inimigo. Eles socorrem e ajudam aquele que lhe fez mal. Já na lei está dizendo, se o animal do teu inimigo estiver encalhado, vai lá, levanta, ajuda. São felizes os pacificadores, eles parecem com Deus. Ver a face de Deus fez deles pessoas diferentes. Descobrir a misericórdia de Deus fez deles pessoas diferentes. E então, quando eles encontrarem pecadores, o que eles oferecerão é aquilo que Deus ofereceu: o caminho para o arrependimento e o caminho para a reconciliação com Deus. O caminho da justiça que traz paz com Deus e que retira a ira de Deus de sobre nós. Estão lá os pacificadores, sabendo que o irmão tem alguma coisa contra ele. E ao invés de dizer, problema dele, eu estou em paz. O meu coração está em paz. Eu não fiz nada demais, a minha consciência não me acusa de nada. Mas ele subiu ao monte e esteve com Jesus. E Jesus disse, você sabe que alguém tem alguma coisa contra você? Vai lá, fala com ele. Se você tem alguma coisa contra a pessoa, vai lá e fala com ele. Mas das duas vezes sou eu que tenho que ir? Sim, são os pacificadores. É fácil não ir. Mas quem conhece ao Senhor sabe, e quando ele viu um mundo coberto de pecados, de guerra, de maldade, de rebelião, quando os olhos do Senhor viu que o coração do homem era mau desde a sua mocidade, ele então se dispôs a vir, tornar-se um de nós, assumir a nossa culpa e então subir no monte do Calvário para lhe dizer, aqui está a minha paz com vocês. Não há mais dívida, está consumado. Sim, os filhos de Deus são aqueles que saem do seu altar de glória e se humilham até a morte de cruz para promover a paz. Não é fácil ser um pacificador. Usando os referenciais naturais e humanos. Está lá o policial sendo chamado para interferir, seja num conflito doméstico ou numa briga entre vizinhos. São cidadãos de bem, não há por que sair prendendo as pessoas. Então você vai e conversa com um, você vai e conversa com o outro. E você ouve a história de um, e você ouve a história de outro, e você diz, olha, isso vai dar mal, aí eu vou ser obrigado a prender, vou ser obrigado a levar vocês, certo? Vamos tentar apaziguar, e a gente vê, né, que essa paz é promovida assim, numa negociação de, olha, algo pior pode acontecer, é melhor a gente parar por aqui. Em alguns momentos, a força, a violência, o uso das armas são necessárias para intimidar aqueles que fazem o mal, e assim se promove a paz. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso. Ser pacificador é ouvir aqueles que estão em conflito e guerra. E quem está em guerra não tem coisas boas, não tem coisas agradáveis a dizer. O conflito entre o marido e a mulher, entre pai e filho, entre vizinhos, entre irmãos, é sempre algo muito desgastante. É mais fácil dizer, olha, vai cada um para um lado.
Barnabé, você vai com Silas. Barnabé, você vai com Marcos. Paulo vai com Silas. Vamos dividir, vai um para cá, um vai para lá e pronto. Um homem chamado Filho da Consolação não conseguiu entrar em acordo com Paulo. Ele diz, Marcos tem recuperação. Paulo diz, não tem. Não é justo que aquele que abandonou agora usufrua do benefício. É curiosa essa afirmação do apóstolo Paulo, porque a segunda viagem missionária vai ser bem mais difícil do que a primeira. Sim, foi difícil a primeira, mas a segunda foi bem mais difícil. Não há benefícios, nós sabemos que a única coisa que nos faz bem-aventurados é parecermos com Deus. Mas é difícil, você vai ouvir mentira. Sendo pacificador, você vai ver alguém zombar de você, desdenhar da sua intenção. Ser pacificador vai colocar você numa situação desconfortável de fazer perspectivas, promessas, de dar esperança diante de situações difíceis de atender. Tenho conversado com os nossos diáconos. Que grande desafio é poder chegar numa casa onde não tem nem o alimento básico e incentivar essas pessoas a confiar no Senhor e a crer que Deus está olhando para eles na sua miséria, no seu desemprego, na sua dor. Que desafio tremendo ser pacificador. Tenho falado com os pastores nos nossos cursos de assistência pastoral. Como é difícil entrar no quarto de uma pessoa que está desenganada de morte e falar com ela sobre a vida eterna e o céu. Não toca nesse assunto. Mas se eu, como pastor, não puder falar da esperança que está diante daquele que está às portas da morte, quem falará? Quem é que vai se colocar diante daquele que está está para enfrentar uma cirurgia séria, um grande risco de vida e perguntar: se o Senhor te chamar, o seu coração está em paz e seguro? Reparem nos pacificadores. São pessoas extraordinárias. Conseguem lidar com a dor, conseguem lidar com as mentiras, conseguem lidar com a dureza dos corações, conseguem lidar com o desânimo das pessoas, conseguem lidar com as suas inconsistências, com a sua dificuldade, porque eles são filhos do Deus que é misericordioso, longânimo, compassivo, benigno, que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o temem, mas que não inocenta o culpado e visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. São pessoas que sabem que a profecia se cumpriu, que chegou o tempo aceitável, o tempo da oportunidade, e então vão até os homens e dizem: reconciliem-se com Deus, esse é o dia da salvação, esse é o tempo da oportunidade, o cativo agora pode ser livre, aquele que estava preso na iniquidade pode ser purificado, aquele que antes não tinha esperança, agora está junto do povo de Deus em festa, entra no templo saltando e glorificando a Deus, porque o Deus da paz transformou o seu coração e lhe deu uma paz que ninguém pode tirar. Reparem nos pacificadores. Eles são felizes porque as pessoas vão chamá-los filhos de Deus. Quem somos? Será que a paz é aquilo que nós estamos promovendo? Será que a paz é aquilo que está sendo buscado
com empenho nos nossos lares, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Quando você fala de paz e os homens insistem pela guerra, qual é a sua reação? Já falei 2 vezes. Perdoo, mas para mim acabou, para mim deu. Não vamos falar mais desse assunto, vamos ficar em paz, vamos deixar as coisas por assim mesmo, mas assim, você para cá, eu para lá, e aí a gente fica em paz. Não, essas não são essas pessoas bem-aventuradas. Senhor, quantas vezes o meu irmão vai me ofender num dia e eu devo perdoá-lo? 7 vezes? Não, Pedro. Não 7. 70 vezes 7. Reparem nos pacificadores. Não, aí também não. Só Deus pode fazer isso. Ok. E os filhos dele fazem o quê? Como vivem? O que promovem? Não é fácil. Tiago, ao falar sobre a sabedoria do alto, comparando com a sabedoria terrena, termina a sua famosa exposição sobre isso. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13, ele diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Essa é a expressão que ele usa. Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aqui a palavra usada é a sabedoria, mas ele está falando de paz. Indulgente, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial. Reparem nos pacificadores. No capítulo 13, o termo utilizado, 1 Coríntios capítulo 13, o termo utilizado não é paz, mas nós podemos encontrar uma lista muito parecida com esta de Tiago, quando Paulo fala do amor. 1 Coríntios 13, verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Reparem nos pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus.
Jesus reuniu seus discípulos e pediu para que eles observassem essas pessoas que, ao virarem as costas, não estão apenas preocupadas em agora curtir a vida, mas que estão preocupadas em compartilhar com outros aquilo que receberam, em oferecer a outros aquilo que tiveram, estão preocupados em buscar outros para que possam conhecer esta mesma paz, estão preocupados em evangelizar a paz, seja nas coisas naturais, a provisão financeira, alimentícia, na enfermidade, no cuidado profissional, na formação, no emprego. Sejam nas coisas espirituais, o perdão de pecados, a reconciliação com Deus, a busca de uma vida em santidade, o desafio de enfrentar vícios e prisões, e todas as respostas estão no mesmo lugar. O Senhor Jesus é o príncipe da paz. E então, quando nós colocamos diante dele as nossas ansiedades, quando apresentamos diante dele as nossas petições, as nossas orações, com ações de graças, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Ou, na linguagem de Atos, lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos, pequenos cristos. Porque agora não era necessário dirigir-se a um monte da Galileia para conhecer o príncipe da paz. Bastava se encontrar. Como daqueles que viravam o mundo de ponta cabeça, é verdade. Que não deixavam em paz aqueles que estão buscando a falsa paz, como o hino conta, a paz fingida, a paz comprada, a lei de Deus falsificada. Não, eles não vão deixar essas pessoas em paz, porque só existe uma paz, a paz que vem de Deus, a paz que reconcilia o homem com Deus, a paz que reconcilia o homem com o seu próximo. Pais aos filhos, filhos aos pais, maridos e esposas, senhores e empregados, governantes e povo. O que o Brasil precisa não é de uma mudança política ou governamental. Ele precisa de você falando de Jesus para o seu vizinho. E haverá paz. Independentemente de quem seja o imperador romano. Mesmo que ele ponha fogo em Roma, haverá paz. Quando as pessoas conhecerem o Senhor Jesus Cristo. O que o mundo precisa não é de uma nova organização diplomática. Eles precisam ouvir a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. De cristãos verdadeiros, de pacificadores, de filhos de Deus. Crentes nominais, pessoas que têm a sua fé privada, guardada no seu coração, estão aí aos montes. Mas quem são aqueles que sobem aos montes e evangelizam a paz? Quem são aqueles que estiveram aos pés da cruz de Cristo e então voltaram para suas casas e disseram: há esperança para nós. O Salvador morreu, Ele ressuscitou e uma nova vida foi conquistada para nós em Cristo Jesus. Como são felizes esses homens? Passam por muitos apertos. Como são felizes essas mulheres? Estão enfrentando muitas dúvidas e dores, mas não há dúvidas de que eles estiveram com Jesus e que eles receberam o poder de serem feitos filhos de Deus.